Você faz algum tipo de trabalho voluntário? Gostaria de fazer? Sempre é tempo de solidariedade, né? Esse é o nosso assunto de hoje no estúdio. Pessoas que trabalham ou estudam e doam parte de seu tempo e amor para ajudar quem precisa. São os voluntários. Muitos deles, no inverno, se mobilizam para aquecer a vida de quem mora nas ruas. Meu nome é Sandra e eu tenho 46 anos. Meu nome é Thaís, eu tenho 25 anos. Meu nome é Luiz, tenho 20 anos. O trabalho voluntário une todos eles. Um passa o café, coloca nas garrafas térmicas 300 litros. Para acompanhar, 700 pães recheados com 31 quilos de carne. 6 carros saem carregados para um ponto de encontro no centro de Osasco. Além dos lanches, garrafas de água, cobertores, meias. Uma noite comum que se torna especial para quem vai receber e para quem ajuda. A gente leva os mantimentos, né, para atender cerca de 750 pessoas nas ruas, né? A gente se lida com tanta desigualdade aqui nesse mundo, com tanta violência e tanta coisa. E você poder ajudar o próximo, eu acho que isso é tão gratificante que você se sente realizado, sabe? Os itens são separados em conjuntos e cada conjunto desse tem um destino específico, ou seja, uma rota. Hoje serão 5 rotas escolhidas com base na necessidade e na quantidade de moradores em situação de rua aqui da região. O carro daqui vai seguir para a Rota Oeste. Esse carro vai levar 25 cobertores e 60 pares de meia. Essa rota vai com 6 carros. O Rafael checa tudo em um aplicativo para ver quem está chegando. Uma reunião orienta os grupos que saem pelas ruas abordando moradores e oferecendo as doações. Achei bom, né? Para que possamos alimentar e assim sermos vistos, né? Na região oeste de São Paulo, a professora de inglês e voluntária Vanessa faz parte de um pequeno grupo montado através de redes sociais. O foco também são moradores em situação de rua. Existem seres humanos atrás daquelas pessoas que para muita gente é invisível. Existe um preconceito que você quebra se aproximando, conhecendo essas pessoas. Tudo que você precisa é ter um coração para ajudar, só isso. Tem pessoas que passam aqui e conversam com a gente, brincam com a gente. Uma minoria, mas, nossa, é muito bom mesmo. Deixa a gente feliz demais. Segundo o IBGE, menos de 5% da população participa de trabalhos voluntários. Deste total, 91% estão ligados a ONGs. O site Atados faz esta ponte social, une voluntários a organizações. No site do Atados, a gente tem mais de 400 vagas de oportunidades de voluntariado para as pessoas atuarem. Se elas querem atuar com idosos, elas podem ler um livro para idosos, acompanhar idosos nas casas de idosos. Se elas querem atuar com crianças, elas podem trocar cartas com crianças e depois de 2 meses se conhecerem. Se elas querem atuar com refugiados, elas podem dar um curso de português para refugiados no Brasil. Mais de 100 mil pessoas já conseguiram uma ocupação voluntária por aqui. Se você é voluntário, você tem a oportunidade de conhecer uma causa diferente, de vivenciar uma realidade diferente, de atuar socialmente, de se conectar com outras pessoas que às vezes você não conheceria no seu mundo, na sua vida do dia a dia. E é isso que a gente quer propor com o trabalho voluntário, que você conheça as causas, que você saia da internet, talvez, e vá para o mundo real para realmente ajudar nos problemas da sociedade, que é assim que a gente vai fazer a diferença. E para conversar mais sobre esse trabalho tão bonito de quem se dedica ao trabalho voluntário, nós recebemos hoje o Christian Francis Braga, que é coordenador geral do Grupo de Atitude Social, o GAS, e a Débora Vigevani, que é coordenadora do programa Fazendo Minha História. Muito obrigada, primeiro, pela participação de vocês e já parabenizo pelo trabalho. Bom, quando a gente fala em trabalho voluntário, ele é muito mais abrangente do que a primeira impressão pode, né, demonstrar. Quer dizer, é um trabalho organizado, muito bem planejado, que exige muito daquela pessoa que se propõe que se dispõe a isso, não? Sim. Eu coordeno um dos programas do Instituto Fazendo História e um dos nossos valores é justamente o trabalho voluntário qualificado.
Então, tem princípios, né, que o voluntário deve seguir quando ele pretende se engajar num trabalho voluntário. No Instituto, o comprometimento precisa ser muito grande. A gente atua num contexto de crianças e adolescentes que estão afastados provisoriamente das suas famílias, que já passaram por uma situação de separação, de ruptura, estão vivendo um momento delicado das suas vidas. E a pessoa que deseja se engajar nesse contexto precisa ter um comprometimento muito grande, né? Precisa realmente entender a seriedade e responsabilidade do trabalho. Pode interromper, de Não repente, pode interromper. né? Precisa ter consciência de qual é seu papel. Todos os voluntários do Instituto Fazendo História passam por uma formação, são supervisionados, né? Existe uma seleção, não é qualquer pessoa que pode atuar nesse contexto. E trabalho, como o próprio nome diz, né? Está seguindo algumas regras, tem combinados, tem um contrato. Que é um trabalho normal, ele só não prevê a remuneração. Exato, né? Mas exato. é um trabalho dia a dia, de muito... Com objetivos claros, com uma metodologia. O serviço de acolhimento é um lugar onde as crianças moram por algum tempo. Embora seja uma política pública, lá é um lugar privado de intimidade. Então, as crianças estão ali vivendo, né? Onde elas são cuidadas e protegidas. É uma casa onde elas moram e então precisa ter um respeito com esse espaço de moradia delas. Mesmo. Sim. Cristian, quer dizer, não basta só a boa vontade, né? Precisa mais. Precisa de um pouquinho mais. Imagina só que a gente vive num país onde a vulnerabilidade é gritante, né? Então a gente procura se organizar de uma maneira que a gente consiga atingir aquilo que o Estado não conseguiu. E esse trabalho precisa ser tão organizado que ele é uma empresa, funciona como uma empresa, né? Ele tem uma escala de organização que não é chefiada, ela precisa ser liderada, porque o trabalho você faz com empatia, você faz com amor. Então você não ordena, você organiza aquilo de modo que aquilo possa acontecer com fluidez, com carinho, com respeito para todos, né? Imagine só que o GAS, ele atua em 4 cidades da região metropolitana, e nós atendemos 15 rotas no total, somando todas as cidades, e atingimos 5.000 pessoas. Para poder conseguir atingir 5.000 pessoas por mês, a gente precisa de pessoas engajadas, pessoas que têm vontade e amor de fato para poder entregar ao próximo, para poder organizar esse trabalho todo. Como vocês puderam ver na reportagem, o Rafael é um dos líderes que ele faz a liderança do GAS de Osasco, onde ele parte para outras 3 cidades. E ali, então, todo esse trabalho que é organizado ali é feito com a ajuda de frentes que são organizadas para poder chegar, então, e fazer esse trabalho, chegar com carinho, chegar com afeto e com respeito a quem precisa. Acho que por causa dessa expertise necessária, muitas empresas, inclusive, colocam como um dos crivos para a seleção de pessoal a participação. Mas a gente ainda está longe de criar uma cultura do voluntariado, como países, por exemplo, que já têm na sua política, por exemplo, o egresso do ensino médio, o egresso da universidade, ele doa um ano, né, de serviço público, vamos dizer assim. Aqui as universidades públicas poderiam fazer isso, por exemplo, né? Já que essa população estuda com, né, o dinheiro público, poderia estar indo. Mas estamos avançando nesse sentido. O que vocês acham? Sim, acho que o Brasil está começando a ter uma cultura de voluntariado que não é um voluntariado só pontual, né? Acho que, como o Christian falou, no contexto de grande vulnerabilidade social, a gente precisa muito do afeto, do vínculo, né? Então, o trabalho voluntário que, por exemplo, o Instituto Fazendo História propõe é um trabalho de longa duração
e que a gente precisa de uma disponibilidade afetiva para se relacionar com as crianças e adolescentes que estão nos serviços de acolhimento parceiros, né? E é um trabalho voluntário que extrapola dar presente, extrapola estar numa data comemorativa. A nossa proposta é de uma relação afetiva duradoura e que, de fato, é isso que a gente acredita que seja transformador para as crianças e adolescentes. E esse seria um dos maiores desafios, esse vínculo maior, esse comprometimento maior para atrair as pessoas? Ou não? Sim, o que acontece é que a gente hoje, Joyce, a gente vive num contexto onde a evidência do caos é muito grande, né? Então, você fazer um trabalho voluntário é ser revolucionário. O afeto é revolucionário. Então, imagina como a gente está vivendo hoje, onde isso eu não estou falando em síndrome de Poliana, onde tudo é muito colorido e muito lindo, a pessoa que se dispõe a fazer o trabalho voluntário. Não é isso, longe disso. É aquela pessoa que foi tocada numa consciência e ela partiu, então, a entender que, poxa, a sociedade não está bacana, ela está doente e eu preciso fazer algo para aquilo se transformar, né? Então, a gente começa a perceber que, sim, falta muito ainda para a gente conseguir, como bem você colocou, Aldo, a gente está engatinhando nisso ainda, né? Só que eu começo a perceber que as pessoas querem fazer, sim, o trabalho voluntário, mas muitas vezes elas não sabem por onde, como começar. E aí o que acontece? A gente entra numa questão que chega a ter uma questão filosófico-religiosa aí, que é aquela coisa do o que a mão esquerda faz, a direita não vê. A gente passou por uma experiência do próprio GÁS, 1 ano trabalhando sem divulgar nada para ninguém. E aí, a nossa arrecadação, ela ficou tão escassa que a gente começou a falhar na frequência. Não tem como suprir. E aí a gente começou a falar, a gente precisa começar a entender que, de maneira que nas redes sociais o pessoal tem o costume de hiperdimensionar tudo aquilo que é a imagem, sim, por que não também a imagem do bem? Claro. Por que não a imagem das boas práticas? A gente passou a fazer isso e aí o trabalho começou a voar. Deixa eu aproveitar a presença de vocês aqui. Como vocês bem colocaram, acho que você em casa, né, entende bem isso, essa vulnerabilidade, eu vou usar um outro termo aí, né, você usou explícito aí, né, vou usar obscena que a gente tem no país hoje, né, a nossa desigualdade, nós vivemos num país dos mais desiguais do mundo. As pessoas pobres, elas não brotam da rua, elas também não estão lá porque não mereceram um futuro melhor ou não souberam construir um futuro melhor, eles estão lá porque esse sistema está doente, porque nós produzimos um sistema desigual, que coloca impostos sobre aqueles que menos podem pagar e não coloca impostos principalmente sobre aqueles que mais poderiam pagar. O nosso sistema bancário é um dos que cobra maiores juros e aí nós temos essa massa de gente endividada por aí e essa gente, se não se cuidar, vai para a rua. Então, assim, a situação obscena de vulnerabilidade que a gente vive no Brasil hoje é também gerada por desigualdade e por falta de critério de políticas públicas. Enfim, dado este recado, fica a urgência para que você aí, se quiser fazer alguma coisa, se engaje, né? Como as pessoas podem se engajar no trabalho voluntário que vocês promovem? No Instituto Fazendo História, a gente tem diversos programas que atuam através de voluntários. Quem tiver interesse pode entrar no nosso site e se inscrever em um dos programas para participar de uma formação e seleção. Além disso, assim como a organização do Christian, a gente precisa de recursos financeiros. Então, quem não pode doar seu tempo, quem não tem disponibilidade para, durante pelo menos 1 ano, atuar com as crianças e adolescentes, pode fortalecer o nosso trabalho também, através de uma contribuição financeira. Christian? Através do nosso Instagram, a pessoa pode conhecer o nosso trabalho, que é @Instituto GÁS. No nosso Facebook, que é Facebook/Grupo GÁS, tem a nossa lojinha também, que é uma maneira de arrecadação que a gente encontrou para fazer. E ali a gente dispõe de todas as imagens das nossas ações, até de uma maneira de demonstrar a todos todo o trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo durante esses 3 anos de existência que nós temos, né? E fazendo um convite a todos, não só a participar, mas uma inflexão
moral, não a moral conservadora, que eu diria que chega a ser um pouco segregacionista e preconceituosa, mas a que de fato constrói o ser humano, que é a gente trazer para dentro de si o respeito, a empatia, a gentileza, o amor, o altruísmo, a resiliência e a fraternidade. Uma vez feito isso, as nossas instituições elas vão se fortalecer e pode ter certeza que o nosso país vai ser um mundo bem melhor de se viver daqui para diante. Muito bem. Certamente. Christian, Débora, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns novamente pelo trabalho. E voltem mais vezes para falar das ações.